Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na InfoTurbo. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência à nossa série do PC do seu jeito, o PC do jeito do Matheus. Vou pedir para o nosso editor deixar aqui do lado a configuração, ou seja, cada componente que esse PC aqui traz, para vocês ficarem ligadinhos em cada componente que faz a diferença nesse PC. Para quem ainda não acompanhou essa série, no primeiro vídeo nós fizemos a montagem desse supercomputador. Põe aqui eu montando esse PC, Gui. Top demais, né? Além disso, nós fizemos um segundo vídeo, e esse segundo vídeo foi ainda melhor. Por quê? Depois da montagem, a gente fez a otimização, começou a fazer a otimização, né? Afinal de contas, a gente quer que o Matheus receba esse PC não apenas funcionando, mas com 100% da sua capacidade de performance, de desempenho. Por isso nós fizemos esse segundo vídeo mostrando ali como fazer a otimização das memórias, colocando no clock correto, na frequência correta, e também colocamos o processador, o Ryzen 7 9800X3D, para ferver. E aí a gente pôde ver se o Water Cooler Vision da PCIe deu conta do recado ou não. Vou deixar aqui no card também para vocês darem uma olhadinha. Bom, vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de SSD, que eu já vou falar aqui é um modelinho PCI 5.0 que promete entregar velocidades de leitura de até 14.200 MB por segundo. E não é só isso. A gente quer falar também a respeito da escolha da placa-mãe, que é uma X870. O porquê desse chipset, se é uma placa que permite expansão, upgrades futuros para o nosso cliente, o Matheus, ou então se é algo que quando ele quiser melhorar ali um pouquinho o computador dele, dá para melhorar. Se ele quiser melhorar esse PC, ele vai ter que trocar também a placa-mãe. O que vocês acham? Bom, bora pro vídeo. Para começar o nosso assunto aqui de placa-mãe, estou no site da AMD, estou buscando aqui ó, o soquete AM5, que é o soquete compatível com os processadores Ryzen da série 7000 e série 9000 também, tá? Quando a gente clica aqui em Saiba Mais e vai direto aqui em Chipsets, nós temos toda a linha compatível com os processadores Ryzen da série 7000 e da série 9000. Então tem X870, tem X670 que é a série anterior, tem A620 que é a placa de entrada, as versões intermediárias B650 e B850, mas hoje o foco é falar sobre a nossa escolha, que foi a X870. E aí tem essa outra parte aqui que é mais legal ainda, que é a parte de especificações. Aqui, para quem é curioso, ó, você vai ter um quadro resumo mostrando as principais diferenças entre cada chipset. Então, por exemplo, ó, isso daqui vale um vídeo legal para fazer em X870E versus X870. Tem uma boa diferença de preço entre essas duas placas, né? E basicamente ali o que você encontra é o maior número de linhas PCI Express. O que será que isso significa? Deixa aí nos comentários se você quer que a gente faça um vídeo a respeito disso. Antes de eu dar andamento aqui no vídeo falando da placa-mãe, deixa eu mostrar uma coisa que é bem legal, porque assim, na minha experiência de lojista, eu já vi muito cliente chegar com orçamento falando assim, eu quero uma determinada placa-mãe Asus, uma placa-mãe Gigabyte, uma placa-mãe MSI, ou seja, definindo a fabricante, às vezes sem nem entender essa questão do chipset, ou às vezes mesmo entendendo a questão do chipset, pedindo lá por exemplo uma X870 Asus, ele não consegue saber que existem diferentes linhas do mesmo chipset, da mesma fabricante. Quer um exemplo? Vou te mostrar agora como as placas-mães Asus funcionam. Dá uma olhada, ó, atrás da caixa aqui da placa-mãe do Matheus, eu tô com essa Asus Prime X670P, que é o chipset anterior aí, né, ao X870. Hoje eu tô sem ele na linha Prime. E aí o que acontece? Quando você olha aqui, ó, você tem um visual mais simples, tá vendo? Mais minimalista. O espelho ainda é aquele espelho à parte. Então assim, a linha Prime é a linha para quem busca o que é essencial, entendeu? Você já vai ter um chipset ali avançado, mas você tem alguns recursos a menos. Já quando você vem aqui para a placa-mãe TUF The Ultimate Force, a gente basicamente vê o quê? Uma preocupação maior na questão da refrigeração, um visual que continua sendo sóbrio, discreto, mas com foco em longevidade. Você tem componentes aqui que deixam essa placa mais robusta, pensando justamente na longevidade. Só que ainda tem mais uma, e é claro que eu tô falando dela, a Rogério Strix, ROG Strix, nossa, péssimo. ROG vem de Republic of Gamers, mas lá atrás, no começo do WhatsApp ainda, toda hora que a gente ia digitar um orçamento para um cliente, vinha o corretor no celular e colocava Rogério. Então, inúmeras vezes a gente mandou orçamento para o cliente com a placa-mãe Asus Rogério Strix.
detalhes. Pessoal, o fato é que a ROG é o que tem de mais avançado na ASUS, tá? Ela tem todos os benefícios aqui da linha TUF e ainda conta com um visual arrojado, recursos de overclock de ponta, máxima performance e, claro, status. Vamos seguir em frente então, ó. A respeito de memória, nós temos 4 bancos de memória aqui, nós temos 4 slots, tá? Nós temos uma possibilidade total aí de 192 GB DDR5, ou seja, a gente consegue colocar até 4 pentes de memória com 48 GB de memória cada. É coisa pra caramba, provavelmente quando você precisar utilizar tudo isso de memória, você vai estar comprando um PC novo, e eu espero que seja aqui com a gente. Subindo mais um pouquinho, vindo aqui pro centro, a gente tem aqui toda a parte do VRM com esses dissipadores gigantescos. A ASUS aponta que essa placa tem 16 fases. Isso tudo deve garantir aí a máxima performance do processador 9800X3D do Matheus. Descendo um pouquinho aqui, a gente encontra o slot principal PCI 5.0, que é onde nós instalamos aquele SSD Fury Renegade maravilhoso que vamos falar dele. Aqui embaixo eu até desparafusei para mostrar para vocês, ó, que nós temos ainda mais 2 slots PCI 4.0 e nós temos ainda aqui mais um que não conta com o dissipador de fábrica, ou seja, nós conseguimos colocar mais 3 SSDs PCI 4.0 e se você precisa colocar o seu gravador de DVD, não, tô brincando, acho que ninguém usa mais isso, né? Mas se você precisa colocar um SSD SATA ou se você precisa de um HD maior com 12 TB, 20 TB, sei lá, você consegue ainda utilizar uma porta SATA, bacana, né? Ah, e se você é uma pessoa que precisa de muitas ventoinhas, isso daqui é uma outra coisa interessante também, ó. Ele vai trazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tomadinhas para você colocar as ventoinhas direto na placa-mãe se você quiser, tá? E ainda tem uma outra tomadinha aqui, ó, que é como se fosse a que controla todas. Já que eu apontei essas tomadinhas aqui, vamos falar um pouquinho a respeito dessas coisinhas aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui é a parte do áudio frontal, né? Onde a gente vai fazer funcionar ali o headset, enfim, na parte da frente ali do gabinete, no frontal do gabinete. Essa porta com, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca utilizei na minha vida. Então, se alguém souber para que serve, que tipo de dispositivo a gente coloca aqui, marca aí nos comentários que eu quero aprender alguma coisa com vocês também. Isso daqui é interessante, ó, dá uma olhada. A gente tem 1, 2, 3 portinhas iguais, tá vendo? Ó, de 3 pininhos. Isso daqui, gente, é onde a gente conecta o ARGB. O ARGB do water cooler, das ventoinhas, para fazer o controle de iluminação. E elas são diferentes da versão anterior que trazia 4 pininhos, né? Que era o RGB. No RGB a gente conseguia só definir azul, vermelho, verde, amarelo, né? Algumas cores pré-definidas. Aqui não, aqui a gente consegue fazer aquele efeito rainbow, a gente consegue definir entre milhões e milhões e milhões de cores, fazendo a combinação endereçando. Não traz mais aqui compatibilidade com a versão anterior, só com os produtos mais novos ARGB. Bacana, né? Vamos dar sequência aqui, ó. A gente encontra ainda as USBs 2.0. Isso daqui, para quem tem aquela USB 2.0 mais antiguinha na frente do gabinete, serve. Mas outra coisa que serve também é para alimentar o display. Tanto o display que mostra a temperatura do processador na bomba, como também qualquer displayzinho hoje em dia que você coloca, uma telinha adicional que você tenha lá, geralmente ela vai pedir alimentação aqui nessa USB 2.0, tá? Aqui a gente ainda tem 2 pininhos de Clear CMOS para quando dá ruim, você fala, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu tirando a bateria aqui, fazendo uma prece poderosa, dá certo. E aqui é onde você morre de medo quando desmonta tudo e, enfim, você precisa selecionar ali para fazer funcionar o botão Power, botão Reset, os LEDzinhos do HD piscando e tudo mais. Subindo mais um pouquinho, a gente encontra... Você já reparou que toda placa-mãe tem esse negocinho aqui, ó? Dá uma olhada, ó. Essa daqui é uma placa-mãe de entrada. Deixa eu ver como é que era. Olha o tamanho da ROG Strix, ó. Aqui é uma placa-mãezinha intermediária. Aqui embaixo a gente encontra o chipset da placa-mãe. Essa parte ferve, tá, galera? Esquenta bastante. Então, tem fabricante que às vezes coloca uma ventoinha no modelo mais avançado, às vezes só dissipação com dissipador mesmo já é suficiente. Tava tentando procurar a palavra, dissipação passiva, lembrei. Cara, isso daqui eu achei muito top. Pra quem não entendeu, deixa eu explicar. Geralmente a placa-mãe ela tem uma travinha ali, ó, pra placa de vídeo. Tá vendo, ó? Dá o zoom aqui pra vocês. Não sei se iluminou legal. Mas enfim, tem uma travinha chata
para você conseguir colocar o dedo ali, principalmente quando você tem uma placa de vídeo maior. Aqui, para você não ter essa dor de cabeça, é só você fazer isso aqui, ó, e a placa de vídeo solta na hora. Tá, mas vamos voltar que eu não tava falando disso agora. Aqui você ainda encontra o USB 3.0 frontal, e olha só, essa daqui é uma USB tipo C frontal, então você que tem um gabinete com USB tipo C frontal, gabinete top, quer ter ali a máxima velocidade na hora de fazer a transferência dos arquivos do seu celular para o computador, ou ainda uma transferência mais rápida, é essa USB aqui que a gente vai utilizar interna, tá? Aí aqui é o conector principal de 24 pinos, aqui a gente ainda vai encontrar mais 3 tomadinhas, que aqui geralmente onde a gente vai ligar o water cooler, né? Ó, tem o CPU aqui, o primeiro, o CPU fan o segundo. Geralmente a gente vai colocar aqui as ventoinhas do water cooler ou as ventoinhas do air cooler, né? E depois aqui nesse OPT é onde a gente vai colocar geralmente a bomba do water cooler, né? Isso aqui, ó. Falei da travinha, esqueci de falar do PCI, né? Essa daqui é uma PCI 5.0, tá? X16, pra gente colocar aí as placas de vídeo de última geração da NVIDIA, e acredito que também a próxima geração, que deve surgir aí no começo de 2026, provavelmente lá pra fevereiro, março, tá? E aqui, eu tava me matando aquela hora pra explicar, e aqui eu tinha um exemplo perfeito pra mostrar pra vocês. Então é isso, quando você tem uma placa de vídeo muito grande, no caso que é a 5080, é difícil você conseguir acessar essa travinha. E aí por isso, quando você tem isso daqui, ó, facilita demais para fazer a remoção da placa, para qualquer tipo de manutenção, enfim. Mas voltando, PCI 5.0, velocidade mais rápida, etc e tal. E aqui a gente tem uma PCI 4.0, ela tem esse tamanho aqui de X16, ou seja, a gente consegue colocar uma segunda placa de vídeo, porém ela vai trabalhar em X4, tá? E eu que já ia terminar o vídeo e esqueci que eu não tinha falado absolutamente nada a respeito do painel traseiro. Então, ó, vamos começar com a parte de rede. Bom, aqui você tem uma saída de rede, só que ó, 2.5 gigabits, velocidade mais alta. E do lado aqui, ó, a gente tem essas USBs coloridinhas. Na verdade, todas as USBs dessa placa são coloridinhas, né? A gente tem essas azuis aqui, ó, indicando velocidade de transferência de até 5 GB por segundo. Aí a gente tem essas verdinhas aqui, ó, 1, 2, 3, indicando transferência aí de até 10 GB por segundo. Isso é muito difícil de encontrar em uma placa-mãe. Tem uma USB 2.0 aqui, ó, que foi destinada única e exclusivamente para você fazer a atualização de BIOS sem nem precisar de processador. Cara, que interessante, eu nunca fiz dessa forma, mas deve dar um friozinho na barriga, né? Enfim, ó, aqui você ainda tem saída HDMI, que é legal, às vezes você não precisa de uma super placa de vídeo, ou às vezes nem precisa de placa de vídeo para sua utilização, então ela ainda traz uma saidinha HDMI, e aqui você encontra a saída USB 4.0, que geralmente você só vai encontrar no chipset X870. Ela tem aqui esse perfil de USB tipo C, mas aqui é uma USB 4.0. E isso daqui vai trazer velocidades aí de transferência de até 40 GB por segundo. Meu Deus. Para finalizar, essa placa-mãe ainda conta com Wi-Fi, Bluetooth, tá aqui o espacinho para colocar as antenas. E olha que legal, cara, você tem um botãozinho aqui, ó, de Clear CMOS para facilitar. Eu tava falando aquela hora lá dentro ali, né, que dava para você tirar a bateria da placa-mãe, aí você coloca uma chavezinha para dar o curto ali e rezar para funcionar. Essa daqui tem um botãozinho aqui na parte traseira que facilita bastante isso, e aqui é o painel de áudio. Caramba, quanta coisa legal a gente viu aqui hoje, hein, a respeito dessa placa-mãe. Espero que vocês tenham entendido o porquê da gente ter escolhido aqui esse modelo Tough Gaming para equipar aí o computador do Matheus, né, deixando esse PC perfeitamente aí equilibrado, né, com a escolha do processador e da placa de vídeo, atendendo desde logo e deixando esse PC prontinho também para eventuais upgrades que o Matheus venha fazer no futuro. Bom, pessoal, vou desmontar aqui para que vocês possam, rezando para o parafusinho não cair, vivendo perigosamente, que se esse parafuso cair vai me dar trabalho. E pronto, deu certo. Bom, pessoal, retirei ali o dissipador para que vocês pudessem dar uma olhadinha nesse carinha, né? O Renegade G5 aqui, ó, devidamente instalado na placa-mãe. E eu vou começar falando dele pela capacidade de armazenamento, né? Que a gente escolheu ali a versão de 1 TB para vocês verem, ó. Depois que a gente simplesmente instalou o sistema operacional e os demais drivers aqui desse PC, a gente ficou com 887 GB livres. Então, essa capacidade de 1 TB geralmente ela é mais do que o suficiente para quem quer instalar vários jogos ao mesmo tempo, ou então salvar vários arquivos ali de trabalho, programas de edição e tudo mais. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem, ó.
E essa velocidade aí de 14.200 que vocês estão vendo, explicar que não é uma mágica, né? É o resultado aí de um novo controlador, tá? Que equipa esse SSD, que é o SMI SM2508. Um chip aí de 8 canais projetado especificamente para o PCI 5.0. É ele quem gerencia esse fluxo de dados em altíssima velocidade. Enfim, esse G5 ele utiliza uma tecnologia 3D, sei lá o que, deixa aqui embaixo. Que o que ela faz? Ela armazena mais informação em menos espaço. Outra coisa que eu achei interessante é que esse SSD, ele também traz uma espécie de memória ali em cache, sabe? Igual o nosso processador. E o que acontece? Graças a essa memória que ele tem a mais, ele consegue manter essas taxas de leitura mesmo em arquivos muito maiores na hora de fazer a transferência. Isso é o tipo de coisa que só ele consegue fazer. Os SSDs mais baratos não possuem essa tecnologia e por isso a velocidade acaba oscilando. E para você que usa o PC para edição constante, eu acho que longevidade é importante, né? Então deixa eu te contar, ele tem um índice de TBW excelente, garantindo vários anos de utilização. Bom galera, eu baixei o Crystal Disk Mark e pedi para fazer um teste de desempenho aí nesse SSD. Dá uma olhada e deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu fiquei impressionado porque o modelo anterior, Gen 4 PCI 4.0, já era rápido, trazendo velocidades de até 7.300 MB por segundo. E agora a gente alcançou aqui, ó, números superiores a 14.000. Tá, mas o que isso significa na prática? A prática não é mostrar isso daqui no Crystal Disk. A prática é você carregar um mapa de jogo em 5 segundos ao invés de 10. Pode ter que ficar aguentando esperar os outros que não tem um SSD desse, né? Mas beleza. Cara, eu já tava esquecendo de um detalhe muito importante. Com toda essa velocidade, o calor é inevitável e ele é inimigo da velocidade e da longevidade. Por isso a recomendação é que ele seja instalado no slot adequado, que geralmente vem com dissipador de calor. Caramba, acabei de me dar conta que eu acabei de fazer mal propaganda da Kingston, né? Ganhei nada pra isso. Pô, marca os caras aí, velho. Vai que, né? Bom, galera, no vídeo de hoje, então, nós vimos aí as características da placa-mãe e também do SSD. Quero agradecer você que assistiu até aqui. E se você curtiu esse vídeo, então não esquece de deixar o like, porque assim ele pode chegar para mais pessoas que também podem gostar desse conteúdo. E muito importante, né? Se inscreve no canal e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Inclusive o próximo vídeo dessa série. Nós ainda vamos fazer testes com essa poderosíssima RTX 5080 e explicar o funcionamento dessa telinha aqui, ó, que é apaixonante, junto com o gabinete Height Y70. Vem com a gente, PC do seu jeito é aqui na Infoturbo. Tamo junto, valeu, até a próxima!